TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia. São 10 horas da manhã desta segunda-feira, dia 24 de dezembro de 2018. Nós estamos ao vivo porque agora a comissão processante do caso Ouro Verde irá dar o parecer sobre o arquivamento ou continuidade da comissão que apura se houve infração do prefeito Jonas Donizete, política administrativa no caso Ouro Verde. Vamos acompanhar. Bom dia a todos. Bom dia. Declaro aberta a presente reunião da comissão processante que analisa a denúncia ofertada pelo vereador Marcelo Silva contra o prefeito municipal da cidade de Campinas. Em razão do decreto 201 estabelecer que após a defesa do prefeito, a comissão tem até 5 dias para deliberar pela continuidade ou arquivamento dos trabalhos da comissão, designamos este dia 24 para que possamos, então, deliberar sobre a continuidade ou arquivamento. Quero destacar aqui a presença dos vereadores Gilberto Vermelho, que é o relator da comissão processante, e o vereador Felipe Marquesi, que é membro da comissão. Tenho aqui ao meu lado esquerdo o vereador Marcelo Silva, que é o vereador denunciante. Do meu lado direito, o doutor Marcelo Pellegrini, que é advogado, é a defesa técnica do prefeito municipal. E essa reunião consta também a presença dos procuradores municipais, doutor Luiz Antônio, doutor Fernando, doutora Bruna Joveta. Conto também com a presença aqui do vereador Fernando Mendes, vereador J. Silva, vereador Sidão Santos, vereador Rodrigo da Farmadic, vereador Nelson Orseri, vereador Permínio Monteiro, vereador Zé Carlos, vereadora Mariana Conte. Eu peço para que traga uma cadeira, providencie uma cadeira para a vereadora Mariana Conte. Nós faremos essa reunião de forma muito rápida. O objetivo inicial é eu fazer uma síntese do que o vereador Marcelo Silva apresentou na sua denúncia, posteriormente uma síntese da defesa do Dr. Marcelo Pellegrini, para que possamos, a partir daí, eu vou pedir a gentileza do vereador Gilberto Vermelho ler o parecer da comissão processante. Então, apenas uma síntese, um resumo. Só uma questão de ordem, Pois não. Pois não. Eu ia exatamente, primeiro saúdo a Excelência, os demais membros da comissão, bom dia a todos presentes. Eu ia pedir a Vossa Excelência que fizesse mesmo um resumo de como vai funcionar o procedimento, já agradeço de antemão a informação. Eu só gostaria de uma questão técnica, que se há algum documento pendente a ser juntado, perfeito, notadamente algum parecer formal da Procuradoria sobre as questões procedimentais trazidas na defesa. Não houve nenhum questionamento que demandasse um pronunciamento da Procuradoria. Perfeito. Então, não há nenhuma menção da Procuradoria sobre os procedimentos. Sobre os procedimentos, não há nada nesse sentido. Claro. Pedir para depois vocês autorizar que conste em ata essa observação. Então já consta em alta. Então, então, só para que fique esclarecido, o senhor perguntou se há algum algum documento a ser juntado, ainda não os autos, que eu os conferi antes de chegar, notadamente, eventualmente, um parecer formal da Procuradoria sobre as questões procedimentais alegadas na defesa. Perfeito. Então eu consulto. Gislaine, existe algum documento a ser juntado ou que foi juntado em posterior? Não. O doutor comprovou. Nada foi juntado e nada para ser juntado até o presente momento. A Procuradoria também não emitiu nenhum parecer nesse sentido. Não foi provocada para emitir nenhum parecer pela comissão. Perfeito. Então, eu acho que estando superada essa fase, então eu faço apenas uma síntese da acusação, uma síntese da defesa, por nenhum momento tentando trazer todos os argumentos que foram invocados, tanto pela denúncia como pela defesa. Não seria isso a oportunidade que faço. Então, inicialmente, o denunciante, vereador Marcelo Silva, ele relata que no dia 30 de novembro de 2017, a cidade de Campinas assiste atônica às revelações do Ministério Público acerca dos atos de corrupção na área da saúde no município de Campinas. Que, segundo o Ministério Público, os dirigentes da organização social Vitale fraudaram a licitação para assumirem a administração do hospital. Segundo ainda a denúncia, os empresários da organização social Vitale fizeram pelo menos 18 desvios em proveito próprio alheio de recursos da Prefeitura Municipal, que deveriam ser aplicados na gestão da unidade médica. Segundo o denunciante,
Em razão das conversas telefônicas gravadas pelo Ministério Público com autorização judicial, resta clara a ciência do prefeito denunciado, que no último dia 22 de novembro foram cumpridos mandatos de prisões, entre os quais do secretário municipal Silvio Bernardim, que segundo o denunciante, o laboratório foi contratado a pedido do secretário Silvio Bernardim, de propriedade de uma pessoa chamada Danilo, que há indícios que o denunciado e seus secretários tinham ciência e participavam ativamente do esquema de corrupção na área da saúde do município de Campinas e não tomaram providências cabíveis à espécie. Com isso, alega em sua peça acusatória que o denunciado praticou o ato de improbidade administrativa e, com fundamento no artigo 4º, Decreto-Lei 201/67, incorreu nas práticas dos incisos 7º, 8º e 10º. Portanto, ao final, pede que seja constituída a comissão processante, tendente à cassação do prefeito denunciado por ser medida de justiça. Requer provar o alegado por todos os meios de provas em direito admitidas, sobretudo através de cópias dos processos de investigação do Ministério Público e do processo criminal, instaurado pelo Juízo Criminal de Campinas. Isso eu fiz uma síntese, então, da acusação. Da defesa, então, a defesa técnica do prefeito inicialmente fez uma síntese da denúncia e um histórico da comissão processante. Em preliminar, alega ilegalidade dos elementos probatórios apresentados pelo denunciante, ausência de autorização judicial para compartilhamento de provas das escutas telefônicas, da necessidade de desentranhamento da mídia digital coligida às folhas 423 dos autos, ilegalidade, reconhecimento prévio por comissão processante, ilegalidade na composição da processante, inobservância à representação proporcional possível dos partidos políticos na constituição da comissão processante, violação dos artigos 58, parágrafo 1º da Constituição Federal e artigo 61 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas, precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nulidade dos atos praticados pela comissão processante, ausência de submissão ao plenário do aditamento à denúncia, violação ao artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67, ausência de previsão legal, ofensa ao devido processo legal, nulidade do feito. Alega também impossibilidade de aditamento da denúncia, preclusão consumativa, violação ao devido processo legal, desentranhamento dos documentos juntados e desentranhamento do rol de testemunhas do denunciante. Inépcia da denúncia, imputações desprovidas de provas ou elementos sequer mesmo indiciários, ausência de fato certo e determinado, prejuízo à ampla defesa e ao contraditório, impossibilidade de processamento da acusação, arquivamento. Daí ele entra no mérito, e eu peço licença para que vocês possam me ouvir. No mérito, apresenta considerações da comissão processante e seus limites. Sustenta a ausência da justa causa para o processamento da denúncia, inexistência de infração político-administrativa em quaisquer de suas modalidades imputadas na peça, ausência de adequação típica, arquivamento do feito, ausência de justa causa para o processamento da denúncia, narrativa autoral inverídica e temerária, imputações desamparadas de elementos sequer mesmo indiciários, trancamento à comissão processante. Diante disso, a defesa do prefeito pugna pelo recebimento da peça defensiva e acolhimento das preliminares suscitadas, senão, no mérito, diante da absoluta ausência de justa causa, o peticionário pugna pelo arquivamento. Por fim, pugna pela produção de todas as provas em direito admitidas e apresenta rol de testemunhas. A partir da análise da denúncia do vereador Marcelo Silva e a apresentação da defesa técnica do prefeito, apresentada pelo Dr. Marcelo Pellegrini, a comissão se reuniu e exarou um parecer cujo direcionamento desse parecer é subscrito pelos 3 vereadores membros da comissão. Eu passo, então, a palavra ao vereador Gilberto Vermelho para que faça a leitura na íntegra do parecer da comissão processante. Muito obrigado, bom dia a todos. Quero cumprimentar e já parabenizar o presidente da comissão, Dr. Luiz Henrique Cirilo, que vem à frente da comissão fazendo um trabalho sério e importante que a cidade de Campinas espera de nós, da Câmara Municipal. Quero cumprimentar meu companheiro Felipe Marquesi, que tem sido parceiro de primeira hora nesse trabalho, não se furtando a qualquer momento estar junto conosco aqui. Quero fazer um cumprimento ao vereador denunciante Marcelo Silva,
ao doutor Marcelo também aqui representando a defesa do prefeito municipal. Quero cumprimentar também, mais uma vez, meus colegas, companheiros da Câmara Municipal, Bispo Fernando, J. Silva, vereador Sidão Santos, vereador Rodrigo da Farmadic, cumprimento ao vereador José Carlos, ao Permínio Monteiro, vereador Nelson Ossiri, vereadora Mariana Conte, vereador Vinícius Gatti e vereador Campos Filho. Cumprimento especial também à Procuradoria da Casa, que vem junto conosco também fazendo trabalho da comissão. Então eu vou agora ler o nosso parecer inicial. A comissão processante, constituída pelo ato da presidência de número 173/2018, publicado no Diário Oficial do Município em 3 de dezembro de 2018, com a finalidade de proceder ao pedido de cassação do prefeito municipal, esmo senhor Jonas Donizete, por suposta prática de infração política administrativa, vem em face da defesa prévia apresentada pelo denunciado através de seus membros, que estes subscrevem apresentar o parecer inicial nos termos que seguem. A denúncia foi juntada às folhas 0105 e documentos que instrui as folhas 0797 e as folhas 98, foi acostado o despacho do gabinete da presidência da Câmara determinando o encaminhamento à diretoria-geral para a publicação do ato da presidência, convocando o suplente denunciante para a próxima sessão. O relatório de votação e o recebimento da denúncia consta as folhas 101 e o sorteio dos membros da comissão processante nas folhas 102, cópia dos atos da presidência. Denúncia número 173 e 174/2018, as quais, respectivamente, deram publicidade à constituição da comissão processante e designaram servidores para acompanhar os trabalhos da comissão, foram juntadas as folhas 104 e 105, as folhas 106 e 107 e foram juntadas ao memorando 44/2018, expedido pela ouvidoria da Câmara Municipal. Consultado o presidente da comissão, processante sobre o e-mail a ser usado durante os trabalhos da comissão, as folhas 108, ofício 289/18, lavra do vereador Carlão do PT, por meio do qual solicitou acompanhamento do processo do representante do Ministério Público, Defensoria Pública e OAB. As folhas 109 e 113 foi acostada ao requerimento do denunciante, no qual solicitou a juntada dos documentos da folha 117 a 392 e apresentou o rol às testemunhas. As folhas 393 e 394, a vereadora Mariana Conte encaminhou ofício de número 140/2018, através do qual requereu a reunião da comissão processante que seja aberta ao público. Na sequência, foi juntado ofício no senhor juiz de direito Caio Ventosa, excelentíssimo senhor, as chaves de folha 427 e 428 foi anexada à ata da reunião da comissão processante realizada no dia 4/12/2018. Recebida a notificação do prefeito, foi acostada as folhas 434. A convocação para a reunião da comissão processante e a sua publicação constam as folhas 438 e 439, as folhas 444 e 445. O denunciado juntou à procuração, solicitou cópia integral do processo às folhas 449, seu causido solicitou esclarecimento sobre o modo de contagem dos prazos. Em despacho, o presidente da comissão esclarece que a contagem dos prazos se dará em dias úteis para a defesa e em dias corridos para os demais casos. As folhas 456, cópia da publicação no Diário Oficial acerca da reunião de 13/12/2018 e as folhas 451, 458 e 459, cópia dos ofícios encaminhados respectivamente ao Ministério Público, à OAB, à Defensoria Pública. A ata dos trabalhos da reunião de 13/12/2018 foi acostada às folhas 460 e às folhas 461. Foi juntada a petição do denunciado requerendo o indeferimento dos pedidos das folhas 440 e 441 e seu desentranhamento, e a comissão despachou as folhas 463, acolhendo o pedido da defesa e determinando o desentranhamento do pedido das folhas 440 e 441. Termo de desentranhamento, as folhas 465, defesa prévia do denunciado, as folhas 467, 505 e as folhas 512. Cópia da publicação no Diário Oficial do Município, acerca da reunião de 24/12, para emissão do parecer sobre o prosseguimento ou arquivamento da denúncia. E a síntese do necessário. Passamos às considerações. Primeiro,
quanto à suposta ausência de autorização judicial para a juntada de documentos e da mídia das folhas 423, a preliminar não merece ser acolhida. Entende-se que não há ilegalidade na mera juntada de cópias dos processos de número 002-6786/40.2017, 8.2026-0114 e 103.215.646/2018, 826.0114. Porque o sigilo desses dois processos judiciais foram anteriormente levantado pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Campinas. O sigilo desses processos foi levantado pelas decisões, as folhas 913 e 934 do processo número 0026786.40/2017, 8.26-0114, e as folhas de número 1112/1137 do processo de número 103.2156, 46.2018, 8.26-0114. Seguem partes da decisão que levantou o sigilo dos autos. Abre aspas. Abre aspas. Cessadas as interceptações telefônicas, telemáticas e já autênticas, as requisições judiciais junto ao Banco Central e à Receita Federal, deixou de se justificar a manutenção do segredo desses autos, pois a regra é a publicidade dos autos processuais e interesse público. A população tem o direito de saber o destino dos recursos que recolhe aos cofres públicos e as consequências àqueles que delas lançam ilegalmente. A fim de viabilizar a consulta de eventuais interessados, determinam que sejam disponibilizadas as mídias contendo as conversas que foram transcritas e que guardam relação com as investigações, mantidas, porém, sob guarda da serventia, as que contêm todos os diálogos telefônicos captados com autorização judicial, as quais permanecerão à disposição apenas dos acusados réus, defensores constituídos. Decisão do juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, processo número 0026786.40.2017, 8.26-0114. Folhas 903, 934, data da decisão, 7 de dezembro de 2017. Da mesma maneira, a seguinte decisão, abre aspas, as sessões telefônicas e telemáticas têm o que já não se justifica a manutenção do segredo, pois a regra e a publicidade dos atos processuais é de interesse público. A população tem o direito de saber o destino dos recursos que recolhe aos cofres públicos e lançam mão ilegalmente. A fim de viabilizar a consulta por eventuais interessados, determino que sejam disponibilizadas todas as mídias contendo as comunicações que foram transcritas e guardam a relação com as investigações mantidas, porém sobre guarda da serventia aos que contêm a totalidade das comunicações captadas com autorização judicial, as quais permanecerão à disposição apenas dos acusados e dos seus defensores constituídos. Decisão do juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Campinas, processo número 103.2156, 46/2018, 8.26-0114 e folhas 1112 e 1137. Data da decisão, 21 de novembro de 2018. Assim entende-se que o próprio juízo da 4ª Vara Criminal assegurou acesso público a esses documentos, princípio constitucional da publicidade. É importante dizer que a juntada dessas cópias de documentos não sigilosos ocorreu sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, entende-se também que não é o caso de desentranhar dos autos a mídia digital de folhas 423. A mídia digital foi endereçada à comissão processante pelo presidente da Câmara Municipal, folhas 426, que havia recebido do juízo da 4ª Vara Criminal de Campinas, folha 396.
Não havendo ressalva do juízo quanto à utilização da mídia, e uma vez que seu conteúdo tem relação com os fatos que são objetos da denúncia, conclui-se que a mídia não deve ser desentranhada. Quanto às alegações de inobservância da representação proporcional dos partidos na constituição da comissão processante, a preliminar não merece prosperar. É certo que a constituição da referida comissão se deu nos exatos termos prescrito no Decreto-Lei 201 de 67, que exige a sua composição por 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos. Artigo 5º, inciso 2º. Na reunião do dia 26 de 11 de 2018, procedeu-se o escorreito sorteio, do qual participaram todos os vereadores da Casa, exceto o denunciante e seu suplente. Tudo em conformidade com o artigo 5º, inciso 1 do mesmo diploma. Artigo 58, inciso 1º da Constituição Federal, determina que na constituição das mesas e de cada comissão é assegurado, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. Nesse sentido, destaca-se que o preceito constitucional relativo à proporcionalidade não é absoluta e determina que seja observado tanto quanto possível. Observa-se que, no âmbito da composição da Câmara Municipal de Campinas, o valor resultante do cálculo do quociente partidário seria insuficiente para assegurar a representatividade de todas as bancadas em uma comissão composta por 3 membros. A esse respeito, confere-se, exceto o recente julgado exarado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Aspas. Quanto à alegação de que o quadro de vereadores da comissão processante não observou o princípio da proporcionalidade, tem-se que a Constituição Federal estabelece a representação proporcional dos partidos para a formação das comissões permanentes ou temporárias nas casas do Congresso Nacional nos seguintes termos. Artigo 58. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar a sua criação. Parágrafo 1º. Na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva casa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 66. Na constituição de cada comissão é assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares, com a representação na Câmara Municipal. Da leitura dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a representação proporcional deverá ser assegurada somente se possível. A forma de cálculo da proporcionalidade, por sua vez, é definida pelo artigo do Regimento Interno da Câmara Municipal. Artigo 64. A representação dos partidos ou blocos será obtido dividindo-se o número dos membros da Câmara Municipal pelo número de membros de cada comissão e o número de vereadores de cada partido ou bloco, pelo resultado assim alcançado. Obtendo-se, então, o quociente partidário, que representará o número de lugares a cada bancada que terá nas comissões. A Câmara Municipal de Santana do Parnaíba, composta por 17 vereadores, fora 110, e ao efetuar a divisão desse número sobre o número de membros da comissão, 3, obtém-se o resultado de 5,62, o quociente partidário. Por sua vez, é obtido mediante a divisão de número de vereadores do partido, que é o resultado anterior obtido, 5,66. Tornando-se por base os 2 partidos que possuem mais vereadores na Câmara, PSDB e Solidariedade, que possuem 3 membros cada,
verificou-se que o quociente partidário em tais casos corresponde a 0,53. Conclui-se assim que nenhum partido possui o quociente partidário em valor suficiente para assegurar um lugar na comissão da comissão, não sendo possível a aplicação da proporcionalidade nesse caso. Não há, portanto, qualquer irregularidade na composição da comissão processante. Tribunal de Justiça de São Paulo, apelação 100.3046.52, 2017, 8.26.0529. Relatora, Maria Laura Tavares, órgão julgador, 5ª Câmara de Direito Público, Fora de Santana, Paraíba. Vara única, data do julgamento 5/10/2018, data do registro 5/10/2018, grifo nosso. De todo modo, ainda que se considere a aplicação da proporcionalidade partidária, tanto quanto possível, tem que ela ser respeitada no âmbito desta Casa. Tendo em vista que os 2 vereadores membros da comissão processante, pertencente ao mesmo partido, representam a 2ª maior bancada da atual legislatura. Quanto à alegação de violação ao rito procedimental por suposto adiamento da denúncia, juntada de documentos, juntada de documentos e apresentação de rol de testemunhas, a preliminar também não deve ser afastada. A juntada de documentos e a apresentação do rol de testemunhas não configura aditamento de denúncia. Esta implica alteração da base fática da imputação, o que não ocorreu no caso concreto. A imputação permanece a mesma constante da denúncia submetida ao plenário. Ademais, resta preservada a garantia constitucional do contraditório, na medida em que o acusado teve ciência dos documentos juntados e do rol de testemunhas por ocasião de notificação, pode responder à acusação e apresentar defesa técnica capaz de definir a atividade decisória dos vereadores. Quanto à alegada inépcia da peça acusatória, a preliminar merece ser igualmente afastada. O inciso 1 do artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 exige que a denúncia contenha exposição dos fatos e indicação das provas. Entende-se que a denúncia descreve de modo suficiente os fatos, tendo conferido a devida capitulação das supostas infrações políticas administrativas. Artigo 4, incisos 7, 8 e 10 do Decreto 201/67. Deste modo, a peça acusatória atendeu os requisitos legais, delimitando de modo satisfatório a conduta do denunciado. Não se exige que a denúncia comprove a conduta do denunciado de modo exaustivo, da sorte a tomar dispicienda a fatura instrução. Resumidamente, os fatos foram suficientemente narrados na denúncia e serão integralmente apurados durante a fase de instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Quanto às alegações do mérito, não há razões para arquivamento da denúncia nesta fase processual. Entende-se que esta fase do processo se destina apenas à análise da possibilidade de prosseguimento do processo, sendo vedado à comissão processante, sob pena de pré-julgamento, ingressar no mérito das acusações que foram articuladas. As teses da defesa relativa ao mérito da denúncia merecem ser analisadas em momento oportuno, após regular instrução processual, sendo descabido qualquer juízo antecipado de mérito neste momento processual. Além disso, as razões de defesa relacionadas com o mérito não são capazes de ensejar o arquivamento prematuro da denúncia, porque não demonstram, nesta fase processual, a improcedência da acusação formulada. Diante do exposto, esta comissão processante opina pelo prosseguimento da denúncia.
deliberando pela instrução e instauração e da instrução processual. Passo agora ao presidente, Dr. Luiz Henrique Cirilo. Bom, tendo ocorrido, então, o parecer da comissão processante, já em ato contínuo, ficam designadas oitivas de testemunhas arroladas pelo denunciante e pelo denunciado, dias 17 de janeiro de 2019 e 24 de janeiro de 2019, respectivamente. E o depoimento do denunciado para o dia 31 de janeiro, todos com início às 14 horas, aqui nesta sala da comissão processante. Era só pelo momento. Eu declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado. Só poderia repetir, por favor? Dia 31 de janeiro, às 14 horas. 17. Vamos ter ali na coletiva, a gente já fala lá. Vamos Na lá. coletiva, gente. Tá bom. É só uma cópia aqui. Precisar uma cópia. Bom, vocês acompanharam então a leitura do parecer da comissão processante do caso Ouro Verde e os vereadores definiram pela continuação da comissão processante que apura se houve o envolvimento do prefeito Jonas Donizete, político administrativo, no caso de desvios de verbas públicas envolvendo o convênio entre o Hospital Ouro Verde e a organização social Vitale. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma pequena pausa e dentre poucos minutos a gente vai fazer uma entrevista com os vereadores da comissão processante que vão passar mais detalhes sobre a continuação da comissão processante do caso Ouro Verde. Até já! TV Câmara, Campinas.